O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado original. Jesus, manso e humilde de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estamos celebrando a Santíssima Trindade. Após o Redentor, nós fazermos memória presente do Redentor na sua paixão, morte e ressurreição. Depois, celebramos a vinda do Pentecostes semana passada. Hoje celebramos a Santíssima Trindade. É o que nós cremos. Nós cremos que Deus é Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vimos na primeira leitura Moisés pegando as tábuas da lei, ou seja, duas, porque o coração estava endurecido, então teve que ser na pedra. E o esforço de Deus Pai, desde os Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, é dizer assim, Shema Israel, Adonai Elohim. Um é o Senhor. Ele vai chamando os profetas, ele vai chamando os patriarcas, fala para Moisés assim, eu sou um. Chama Abraão e diz, eu vou fazer uma descendência, eu vou te dar uma terra. Eu sou um. Jesus não é três deuses. Esse termo, Santíssima Trindade, Santo Agostinho utilizou para dizer a todos nós que Deus é um, mas em pessoa três. O que é uma pessoa? Você é uma pessoa. Deus é uma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Nós somos pessoas pela nossa natureza humana, mas individual. Não dá para contar quem são as pessoas. Os anjos dos céus também são uma pessoa. Mas padre, todo mundo é pessoa? Não. Os animais não são uma pessoa. É configurado uma pessoa aqueles que é dotado de inteligência superior e vontade livre. Os animais não têm. Não são assim. Eles são formados pelo instinto. Você nunca vai ver o seu animalzinho lá, que você diz que ele te ama, dizendo assim, pensando, o que terá hoje de sobremesa no almoço? Será que eu tenho que resolver os problemas do meu trabalho? Será que eu vou ter algumas coisinhas para fazer à tarde? Será que vai fazer frio ou calor? Não. Animais dotados sem razão. Uma pessoa configurada, inteligência e vontade livre. Nós, mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo, muito mais. No céu, trilhões, com os anjos. Dotado de inteligência livre e vontade. Como nós
somos uma pessoa, Deus Pai também é uma pessoa. O Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai tem natureza divina, não tem natureza humana, ele é divino. O Filho tem natureza divina e natureza humana, mas o princípio é divino. Portanto, dizer que nós cremos em 3 deuses é uma heresia, ou seja, uma mentira. Vocês acham que todas as religiões são iguais? Mas Testemunha de Jeová não acredita na Santíssima Trindade. Eles acreditam que Deus Pai é superior, Deus mesmo, mas Jesus é um Deus menor. Ele não é Deus. Essa palavra trindade não existe para eles. Por isso que é uma seita, não é religião. Seita. Por isso que nós temos tudo aqui, e aqui tudo se salva. Todos os elementos para a salvação, que é a igreja verdadeira de Nosso Senhor. Dizer 3 deuses, você está dizendo que tem 3 infinitos, 3 absolutos. Não há 2 caminhos, é um caminho só. O principal caminho é infinito e inefável. Há um só Deus. 3 pessoas divinas. Natureza divina. O Pai, antes de criar tudo, ele já gera o Filho lá na eternidade. O Filho é gerado lá. Isso é a processão do Pai para o Filho, do Pai e do Filho, o Espírito Santo. Talvez você não entendeu nada do que eu disse, algumas questões filosóficas, algumas questões teológicas, mas eu não quero que você fique pensando, porque é mistério. O mistério não se revela, o mistério se crê. Mesmo sem entender, porque Deus não é para entender. Se você entender a Deus, você tem o domínio dele, então ele deixa de ser Deus. Santa Teresa de Ávila, no livro da vida, vai nos ajudar a entender, com outras palavras mais simples, o que significa a Santíssima Trindade. Santa Teresa, ela entendeu que a vida interior é um castelo. E desse castelo você precisa entrar nele. Entrando nele, você deixa o pecado mortal, você vai viver os 10 mandamentos, aí você está em estado de graça lutando pelos veniais, para destruí-los e ficar em paz. Então você entrou no castelo. Entrando no castelo, você vai subindo de nível. Ela vai falar como se fosse uma escada, um degrau. Você entrou lá dentro, você vai querer ficar lá. Inicia-se um caminho. A via purgativa, a via iluminativa, e depois, quando você está subindo lá em cima, no último estágio, que seria o 7º, em que ela foi, aí teria o casamento espiritual com o Nosso Senhor. E nesse casamento espiritual, ela entendeu que ele imaginava assim, quando você reza, quando você pede as coisas para Deus, ela entendia que vinha como se fosse um raio de luz que passava toda a atmosfera, as nuvens, e descia dentro dela. E aí ela tinha bilocação, ela levitava, ela tinha as visões que Nosso Senhor deu para ela. Ela entendia assim. Quando ela estava lá na 7ª morada, Deus revelou a ela que não é assim. Que dentro dela existe
a morada da Santíssima Trindade. Algum lugar dentro do seu ser espiritual, na sua alma. Então lá mora a Santíssima Trindade. Isso se chama inabitação. Padre, não estou entendendo nada que o senhor está falando. Vamos lá. Você vai lá no banco. Hoje não está frio, eles ficam para fora. Mas quando está calor, eles entram lá dentro do banco, está um calor, fica lá no ar-condicionado, um pobre, fica lá. Tem dinheiro, mas eles possuem o dinheiro? Não, porque não é deles. É assim que a Santíssima Trindade habita dentro de você. Você é batizado, você confessa, crismado, faz primeiro Eucaristia, mas você não toma posse disso. Você não tem o poder de pegar o dinheiro. Está aqui dentro de você, mas está escondido pelo seu temperamento, pelas suas inclinações ao mal. Você não tem acesso, porque você não liberou acesso e não tomou posse daquilo que você tem. Não entendeu ainda? Vou explicar de novo. O que quer dizer isso? Santo Agostinho disse, eu procurava aquilo que estava dentro. O que quer dizer isso? Padre, o senhor está falando da habitação, que Deus habita dentro da gente, mas a minha vida está tão conturbada. Está parecendo um inferno. Dinheiro, perdeu alguma coisa. É um turbilhão de coisas. Sabe por quê? Porque você vive na artificialidade da sua alma. Você vive na superfície. Quem mergulha no mar, desce lá embaixo. Descer para descer embaixo mesmo, né? Desce. Lá embaixo é uma calmaria, dá para ver os peixinhos, dá para ver o tubarão que anda. Lá não tem onda. Não é agitada, é que você não mergulha lá dentro. Você não vai para as águas mais profundas, você não desce. Então você não vê a calmaria da sua alma. Você vive a superficialidade. Todas as vezes que você mergulha dentro de você, você vê pacífico a Santíssima Trindade. Não entendeu ainda? Perdeu alguém que você gostava tanto. Quem vive na artificialidade faz o luto, mas não consegue viver sem a pessoa, sem a ausência dela. Então você sofre. Alguém que vai buscar refúgio na Santíssima Trindade faz igual Jesus. Chorou a morte do Lázaro, mas depois foi seguir a vida, que sabia que tem a ressurreição. Alguém que tem a Santíssima Trindade sabe que você perde algumas coisas. Se você é temente a Deus, que você perdeu, porque Deus quer que você deixe essas coisas para ir para as outras mais eficaz, mais madura, mais perfeita, para que a sua alma cresça mais, se desenvolva mais e ame mais a Deus. O sol está aqui. Você olha e vê que tem o sol. Vê os raios solares que aquecem você? Não. Mas tem o sol. Está te aquecendo. Quando estávamos à luz acesa, você via a luz acesa, mas a eletricidade, não. Você vai comungar agora. Tem gosto de pão. Mas Cristo está lá. Alma e divindade. Fé. Você vai comungar através da fé. Sem fé não agrada
a Deus. Santíssima Trindade habita dentro de você. Basta você mergulhar no profundo de sua alma, e no profundo de sua alma você encontra o que você procurava fora. É Deus. Por isso que a gente diz assim, Deus fala com você, é que Ele habita. E quanto mais você está em estado de graça, mais Ele habita. Mais Ele faz morada. Agora você entendeu porque Paulo que diz, ele diz assim, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim? Quando se diz você é templo do Espírito Santo, é que você faz morada, quando você é batizado, todas as vezes que você comunga, a Santíssima Trindade vai crescendo e desenvolvendo dentro de você. Você vai se tornando filho no Filho em Deus. Para ir para o céu, você precisa ter parte com Ele. Isso se faz exatamente quando você é batizado. Você é pertencente a Deus. Então comungue e diz, Senhor, estás em mim, eu quero ficar em Ti, eu quero permanecer em Ti. Faça morada em mim. E eu quero, eu desejo, eu espero que o Senhor fique em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.